Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar de Antônio Conte, que foi demitido do Tottenham após um trabalho que tanta gente tinha muita expectativa e no final das contas acabou sendo mais uma rotina para o que vem sendo o Tottenham há muito tempo, né? O Tottenham é um repelente de sucesso. Acho que essa é a definição perfeita do que é esse clube, que trouxe técnicos do calibre de um José Mourinho, de Antônio Conte, e impôs a eles os primeiros trabalhos sem títulos em muitos e muitos anos de carreira. Dois técnicos que, assim, o Mourinho hoje, talvez a gente não coloque ele na primeira prateleira, né, no primeiro escalão de técnicos, mas o Conte tá. O Conte, poxa, os trabalhos que ele fez na Juventus, no Chelsea, na Inter de Milão, todo mundo sonhava em ter um Antônio Conte no seu time, mas é aquela história. E no Tottenham, Conte teve sua assim, passagem com mais derrotas na sua carreira. Nem quando teve aquele trabalho na Atalanta, tudo bem que teve nem o número de derrotas, assim, de jogos que ele teve na Atalanta, é menor do que o que ele teve de derrotas no Tottenham nessa passagem, mas é o único trabalho meio fora da curva dele, né? Mas se a gente pega um contexto aqui, o Conte ele é técnico desde 2006, ele treinou o Arezzo, aí treinou o Bari, aí foi para Atalanta, né? Aí depois ele vai treinar o Siena. Aí no Siena que começa assim o rumo ao estrelato dele, né? Mas se a gente pega do Siena para frente, eu acho que é aí que ele começa a ser o técnico que a gente tanto conhece, né? Naquele trabalho foram 44 jogos, 22 pontos, 14 empates e 8 derrotas. E detalhe, né? É a defesa do Siena, que é um clube de médio escalão, era uma média melhor que a do Tottenham e o ataque é parecido, né? Entende? Isso é uma coisa que chama atenção e a média de pontos por jogo é superior. Na Juventus, que é um trabalho que a gente tem que dar um destaque ao fato de que são 129 jogos, né? Que são muitos a mais que os 76 que ele teve no Tottenham. Ele teve 13 derrotas. Foram 10 a menos que o Tottenham, num trabalho que teve mais de 50 jogos a mais. Isso você tem ideia, entende? Quando ele pegou a Juventus, ele transformou numa máquina que marcava mais que o triplo de gols do que sofria. Nas duas últimas temporadas do Conte na Juventus, ele conseguiu fazer com que o time sofresse 0,7 gols por jogo. É um mestre nas defesas, né? E no Tottenham, ele tem um time que sofre 1,12 gols por jogo. É a média mais alta da carreira dele desde o trabalho no Arezzo, que é um time de baixo escalão da Itália, que ele não treina desde 2007. Então, você vê como é que é esquisito, né? Quando a gente para observar. E assim, são mais derrotas do que ele teve no Chelsea. Um trabalho no Chelsea que teve 30 jogos a mais e teve 2 derrotas a menos. O trabalho na Inter de Milão, que ele teve uns 26 jogos a mais, ele teve 8 derrotas a menos. Então, assim, o Antônio Conte, em todos esses trabalhos, na Inter, no Chelsea, na Juventus, teve trabalhos que a pontuação por jogo, a média é superior a 2. No Tottenham foi 1,78, né? E até curioso, porque a gente vê quando ele chega no Tottenham, que é basicamente uma terra arrasada, o trabalho do Nuno Espírito Santo estava tenebroso, né? E ele consegue bem na primeira temporada dele. Eu acho que o que mais impressiona é isso, porque a primeira temporada dele é boa, né? Ele consegue uma segunda metade de temporada em que o time está marcando quase tantos gols quanto o Liverpool, quanto o Manchester City, né? E assim, a gente fica pensando, poxa, já tá fazendo isso com um time que só recebeu Kulusevski e Bentancur. Imagina quando a gente vê a janela dele, né? E aí que eu entro em questão, né? Será que esses foram os jogadores que o Conte queria? Que eu fico pensando, né? Richarlison, né? O Conte queria o Richarlison. Porque a gente pode voltar a um ponto chamado Daniel Levy, né? Porque o presidente do Tottenham, eu acho que ele tem muita culpa nisso. O Conte também tem sua parcela de culpa? Claro, não dá para tirar toda a responsabilidade dele e jogar na diretoria dos jogadores, mas eu acho que é muito fora da curva para ser só culpa dele. Essa é a minha opinião. Eu não consigo colocar toda a culpa no Antônio Conte vendo todo o contexto, né? E vendo assim, a discrepância desse trabalho em relação aos outros, né? E assim, eu acho que tem muito da questão do Conte não ser o melhor gestor de vestiário que existe, isso é um problema dele, né? É um cara que, assim, quando ele tá insatisfeito, ele vai deixar isso muito manifesto, né? E assim, eu acredito que o Tottenham hoje é um clube sem ambição, ainda mais quando se pensa assim em mercado, nas janelas de transferências, né? E a gente para pensar, né? As contratações dessa última janela, elas foram ruins, né? Tirando o Perisic, porque esse teve sua importância, o Perisic acabou sendo uma boa contratação, mas o Bissouma não foi uma boa contratação, né? Pelo menos não rendeu o que se esperava, né? O Dead Spence não faz sentido, o Conte nem utilizou ele, acabou sendo emprestado. Então, eu fico pensando, por que contrataram o Dead Spence? Era o que o Conte queria? Tá claro que não, né? E a gente pensa no Richarlison também. Olha, o time sofrendo na zaga, eles trazem o Lenglet.
é que assim, a gente compara com a Inter de Milão, as contratações que ele pediu são muito certeiras, entende? Né? Lá na Inter de Milão, a contratação do Eriksen funcionou muito bem, a contratação do Lukaku, o Hakimi, entende? Olha só, na Inter de Milão, que a gente tem que lembrar, é um time com menos estrutura financeira que o Tottenham, não tem aquele poder todo de investimento. Ele trouxe todas essas ideias para a janela de transferências e o time saiu de um clube que estava na quarta posição para um campeão italiano com antecedência, entende? Quando ele teve assim aquelas contratações, ele fez a Inter saltar de patamar. Olha o que era a Inter antes do Conte chegar e como estava no último jogo com ele. Então, assim, obviamente tiver um cara que sabe contratar, ele sabe do que o time precisa para as ideias de jogo dele. E eu não vejo esses reforços que ele trouxe encaixando com essas ideias, né? Isso está muito nítido. E o Conte, ele estava ali falando na coletiva que estava protegendo os jogadores, hoje não mais, né? Ele ficou de saco cheio, isso ficou nítido. Eu acredito que chegou no momento em que ninguém estava, assim, querendo mais ver a cara um do outro, né? Mas a minha pergunta é, se um cara do calibre do Antônio Conte, um cara que antes de chegar no Tottenham tinha ganhado 5 dos últimos 7 campeonatos de pontos corridos, ganhou um campeonato do Chelsea na temporada de estreia, um time que tinha Marcos Alonso e Moses, né, como alas principais. Era esse o time que ele foi campeão inglês com antecedência e colocou uma série de vitórias, assim, de 13 vitórias consecutivas. Ele fez a Inglaterra jogar toda com 3 zagueiros. Isso foi o que o Conte fez lá. Se esse cara não deu um jeito no Tottenham, minha pergunta é, quem dá? É a minha pergunta, quem dá um jeito nesse clube? Porque eu acho que agora é difícil até acreditar que o Harry Kane fique, né? Será que ele vai se convencer agora com o Nagelsmann, ou volta do Pochettino? Eu não convenceria com isso, né? Porque o Antônio Conte é disparado. Se a gente for pegar pro momento, o Mourinho pro currículo é maior. Mas ele é disparado o melhor técnico que o Tottenham teve nesses últimos anos. Ele não deu certo. Alguma coisa tá errada, né, gente? Não é possível que o Antônio Conte, um cara que fez coisas inacreditáveis com a Inter de Milão, com o Chelsea, o cara na primeira temporada na Juventus, ele foi campeão invicto. É esse o treinador que a gente tá falando. Já foi campeão com mais de 100 pontos no campeonato italiano. A melhor campanha da história do campeonato italiano é da Juventus do Antônio Conte. Pode até ser quebrada agora pela Napoli do Spalletti, olha que tá no limite, né? Pra você ter ideia, essa campanha da Napoli incrível que a gente tá vendo, pode não bater o recorde da Juventus do Conte. É esse cara que a gente tá falando. Se esse cara não deu um jeito nesse clube, quem dá? A minha pergunta é essa, porque eu tava assim, não é possível que o Conte não vai dar um jeito no Tottenham, um técnico dessa qualidade, que ele já foi capaz de fazer, a gente fez tanto milagre, o cara fez aquela Itália fedorenta, não tinha um jogador de qualidade assim, de verdade, dar um baile na Bélgica, levou a Itália às quartas de final de uma Eurocopa com sua pior seleção nos últimos 20 anos, como esse cara não dá um jeito no Tottenham? Não deu. Tem alguma coisa errada no interior desse clube. Não é possível que assim você traga um técnico de elite e o máximo que ele consegue lhe entregar é 1,78 pontos por jogo, sendo generoso 1,8, né? Uma defesa que tomou mais de 40 gols. O técnico em quase todos os trabalhos na carreira faz times que tomam menos de um gol por jogo, tá com um time que tá em virtude, né, na linha de chegar a mais de 55 gols sofridos nessa Premier League, né? Pra você ter ideia, essa defesa seria pior que a do Chelsea do Frank Lampard. A gente tem esse time como referência defensiva na Premier League? Eu acho que não. Então, assim, essa é a situação que o Tottenham está. Nem Antônio Conte deu jeito, né? Agora, eu acho que assim, o maior perdedor disso tudo é o Tottenham, porque ele é o Conte. Eu acho que assim, independente do que foi esse trabalho, o cara vai conseguir um trabalho num time de primeiro escalão assim. Inclusive, acho que o Real Madrid pode ser o próximo destino dele e não acho que seria ruim, não. Mas vamos ver o que vai acontecer. Mas me impressiona. Antônio Conte, um dos maiores gênios táticos que o futebol tem, não deu um jeito no Tottenham. Se ele não deu, quem vai dar? Por esse vídeo é isso, gente. Dúvida nos comentários. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.